O Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a anulação de decisão do Tribunal de Contas da União, que havia determinado que o ex-deputado e ex-procurador Deltan Dallagnol ressarcisse os cofres públicos por diárias e passagens dos procuradores da época da Operação Lava Jato. Se safou, é? Vamos descobrir mais com o nosso Bruno Silvestre aqui no Plantão do Meteoro Brasil. Bora lá! Bruno, Fale, Ana. eu não vou comentar antes porque o meu advogado está presente. É recomendável, sim, é um ato de prudência e vamos conversar sobre isso, né? Deltan Dallagnol não foi condenado, né, na justiça, para o pessoal entender o que aconteceu, né? Vamos primeiro explicar. Tem um tribunal que não é do judiciário em si, né? É chamado Tribunal de Contas. Geralmente tem municípios que têm esse tribunal, tem estados que obviamente tem que ter esse tribunal, e existe o Tribunal de Contas da União. Ele é responsável por analisar as contas de todos os poderes, digamos assim. Tudo que acontece em termos de gastos públicos, o tribunal ele analisa. E aí ele fez uma coisa chamada tomada de contas, né? Para entender por que a operação foi feita em Curitiba, quem autorizou, os gastos, por que eles foram feitos, como eles foram feitos. E o Tribunal de Contas da União entendeu que os gastos, seja do procurador Rodrigo Janot, seja do Dallagnol, foram gastos que foram indevidos, não foram praticados da forma correta. E aí o Tribunal de Contas da União, que não é um tribunal judiciário, lembrando, ele entendeu por bem condená-los a ressarcir o erário, que se chama, né, ou seja, devolver para os cofres do governo os valores que foram gastos com passagens e com diárias destas viagens da Operação Lava Jato. E aí houve um debate, né, se o Dallagnol teria o poder ou não de decidir sobre a implementação dessa operação. E é nesse sentido que houve o debate. E aí eu quero trazer duas matérias, Ana, para a gente aprofundar a matéria, mas uma, obviamente, escrita por jornalistas que são sérios, claro, mas são jornalistas do UOL de São Paulo, e outro trazido por um jornal voltado, né, para a área jurídica, que é o Migalhas. Então, eu queria mostrar a matéria do UOL para a gente entender por ela o que o UOL está passando para a gente e o que aconteceu conforme os jornalistas analisaram. Vamos lá. Vamos mostrar. Diz lá, matéria do UOL. TRF4 mantém decisão que anulou condenação de Deltan por diárias e passagens da Lava Jato. Começamos ali, né? O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, TRF4, em Porto Alegre, manteve a anulação da decisão do Tribunal de Contas da União, que havia condenado o ex-procurador Deltan Dallagnol a devolver gastos... Anulação da decisão, desculpa, eu tive que ler duas vezes para entender. A devolver gastos da Operação Lava Jato com diárias e passagens. A Corte de Contas considerou que os gastos excederam o razoável e que a Lava Jato criou uma indústria de pagamento de diárias e passagens a certos procuradores escolhidos a dedo. O TCU cobrava a restituição de 2,8 milhões. Além de Deltan Dallagnol, que coordenou a Força Tarefa de Curitiba, foram condenados o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o ex-procurador de Justiça do Paraná, João Vicente Beraldo Romão. A 12ª turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região confirmou a sentença de primeira instância que beneficiou o ex-procurador. Diz lá que a juíza federal Ana Beatriz Palumbo, convocada para atuar no TRF4, justificou em seu voto que, aspas, não é atribuição do órgão de controle se imiscuir no âmbito de discricionariedade administrativa. Oh, termo difícil. Ana, até aí tá bom. E eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona.
E isso vocês podem utilizar, inclusive, na vida de vocês, quando for cobrar alguma coisa, ou do governo, ou do município, de onde quer que seja. Existem atos que eles são atos vinculados. Por exemplo, olha, o governo tem que pagar a aposentadoria até o dia 5. E isso é um ato obrigatório. Então, até dia 5, a aposentadoria tem que estar lá. Se ela não estiver lá no dia 5, você tem como reclamar, inclusive judicialmente, porque tem lá uma regrinha dizendo isso. Beleza, esse é um ato vinculado. Agora, se a sua cidade vai fazer a festa junina ou o carnaval, ou os dois, é um ato que o prefeito, né, junto com os seus secretários, define se vai ter ou não, quanto que vai ter. Ou seja, aquilo que a lei não obriga, ela deixa a pessoa à vontade para decidir. Só que a gente tem que lembrar que os atos, eles têm que estar ligados à questão de legalidade, ou seja, estar de acordo com a lei, com a moralidade, com a eficiência, com a impessoalidade. Então, todos esses requisitos, eles têm que ser observados. Então, quando você tem uma operação que ela foi criada e você tem questionamentos sobre a própria validade dessa operação, todas essas questões, elas podem sim ser questionadas. O ato discricionário, ele pode ser questionado quando ele foge dos princípios e da base para o qual está sendo colocado. Eu não posso, por exemplo, ser o prefeito de uma cidade e fazer uma festa para a minha família. Tá, eu posso fazer festa. Agora, só para a minha família? Não faz sentido. Então, esse que é o problema que a gente tem aí. Então, nesse sentido, essa parte da sentença colocada na reportagem, eu questiono porque a discricionalidade ela tem limites. E esses limites são limites éticos, morais, dos bons costumes e etc. Então, tudo isso são questões que podem sim ser questionadas, mas obviamente que a gente tem mais elementos. E é aí que eu quero trazer, Ana, a reportagem da Migalhas, do jornal Migalhas, que trata de matérias jurídicas. Olha como é que o Migalhas aborda a mesma matéria. É só para mostrar justamente a importância de você ter profissionais do ramo jurídico, advogados, técnicos, etc., trabalhando a matéria, né? Para vocês verem a diferença, né? Vamos lá. Diz lá do site Migalhas, TRF4 anula a decisão do TCU contra Dallagnol por despesas da Lava Jato. Colegiado validou a decisão que considerou a ausência de fundamento legal para a citação de Dallagnol no processo de tomada de contas. Então, olha lá, o comecinho ali é a mesma informação, vamos no entenda, né? Olha lá. O TCU havia instaurado uma tomada de contas especial para apurar possíveis irregularidades na gestão administrativa da Lava Jato, mais especificamente no que diz respeito aos gastos com passagens e diárias de procuradores que atuaram exclusivamente na operação. Aí tinha lá a condenação, né, também, né, os valores que a gente comentou. Podemos pular um pouquinho? Podemos pular. Diz lá. Diz que... Não, vamos lá. A segunda Câmara do TCU condenou em 2022 o Dallagnol, o Janot e o João Vicente a ressarcir, né, o valor ali. Pouco depois, o juiz da 6ª Vara Federal de Curitiba anulou o acórdão ao considerar a ilegitimidade de Deltan Dallagnol para participar do processo instaurado pelo Tribunal de Contas da União. A União recorreu à Justiça Federal, alegando que a conversão do processo em tomada de contas especial era legítima e que havia elementos suficientes para a responsabilização do Dallagnol. Contudo, o juízo de primeiro grau entendeu pela ausência de fundamento legal para a citação do Dallagnol no processo de tomada de contas. Bruno, tentando entender aqui na linguagem, né, do leigo aqui, essa decisão diz assim, que esse não havia fundamento para o Dallagnol estar naquele processo. Não está entrando no mérito da coisa, pelo que eu entendi. Exatamente. É aí que é interessante a gente colocar, que é o seguinte, quem determina a criação da Lava Jato são autoridades que estão acima do Dallagnol. Então, ele não pode ser responsabilizado, segundo a decisão, por beneficiar-se
de algo que foi implementado não por ele, mas, por exemplo, o Rodrigo Janot, que era então o Procurador-Geral da República, e o Procurador do Estado. Só que aí entram as questões que eu acho que merecem ser debatidas, e a própria Advocacia Geral da União ela já puxou algumas coisas sobre isso, que é o quê? Ele se beneficiou disso. Ele entrou nessa questão, tanto é que ele, para não sofrer processos administrativos do Ministério Público, ele saiu antes de uma condenação. Então, ao meu ver, ele poderia ser investigado, existiriam questões aí que poderiam ser entendidas, mas veja, esse que é um comparativo interessante. No UOL, enquanto o UOL ele trata que seria uma questão discricionária, nessa do Migalhas, ele pega o processo e diz, olha, ele não tinha autoridade para fazer tal coisa, então ele não pode ser responsabilizado. Ou seja, é a mesma coisa que você querer, por exemplo, condenar o secretário de obras por um problema de desvio na saúde. A saúde é outra pessoa. Entendi. Então, cada um tem a sua responsabilidade. O Dallagnol, ele pode e deve ser responsabilizado pelas questões que ele estava envolvido. A meu ver, a decisão do Tribunal de Contas da União pedindo essa devolução faz sentido. Eu acho que deveriam, inclusive, ser buscadas mais provas sobre essa questão, porque, para mim, é como eu digo, se a gente está entrando numa linha de algo imoral e algo ilegal, que foi justamente a forma que a Lava Jato foi criada e desenvolvida, essas questões elas têm que ser analisadas todas em conjunto. Então, para mim, eu acho que ainda cabe recurso, a AGU provavelmente vai recorrer e pode ser que vire isso no STJ. Mas é uma questão que vai competir ao STJ analisar. O que a gente sabe é que a decisão que foi dada na segunda instância, ela não é algo tipo, e sou a favor do Deltan Dallagnol. Não foi isso. Nesse caso, que foi dizendo que ele não teria o poder, não teria a competência no sentido de atribuição, porque vocês têm que entender. Às vezes, quando a gente diz que alguém é competente, não é que a pessoa é uma boa ou ruim, mas é porque é uma atribuição. Então, se ele não tinha a competência, a atribuição para fazer essas atitudes de ingerência, ele não pode responder por isso. É isso que o tribunal falou. E aí, a forma que a AGU vai recorrer, como isso vai ser colocado no STJ, aí é uma outra questão. Mas a gente já sabe também que o STJ tem cortado as asas do pessoal que não anda na linha. Então, eu acredito que haja uma possibilidade de reforma dessa decisão. Opa, essa seria a minha derradeira pergunta aqui, que já está respondida, né? É o fim da história? Não é o fim da história, tá? Isso ainda vai subir, vai continuar, e tanto, né, um aspecto quanto o outro dessa decisão que a gente discutiu aí podem vir a ser questionados em instâncias além, né, de agora. Ou seja, não é o fim da história. Ouviu, Dallagnol? Ficamos por aqui, Bruno? Ficamos por aqui, Ana. Vamos lá, recadinho. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Quero aproveitar esse momento para convidar você a conhecer o nosso segundo canal aqui no YouTube, que é a TV Cringe Brasil, onde a gente está levando os nossos vídeo ensaios com react, com TV dos anos 90, tudo para falar dos assuntos que nos encantam. E nessa semana, estamos com uma presença super ilustre, o nosso maravilhoso Everton, que está vindo gravar aqui com a gente. Gravou aqui esse vídeo maravilhoso aqui, ó, sobre a epidemia de viciados em bets. Muito, muito, muito importante. Hoje mesmo a gente vai ver 2 cortes a respeito disso aqui no plantão, hein? E hoje, às 9 horas da noite, estreia um vídeo sobre Lula, mas não aquele que você tá pensando, tá? É sobre polvos e lulas, tá bom? Ó, as ideias aí, hein? Estreia hoje às 9 horas da noite. A gente vai ouvir ali o Everton explicar pra gente as maravilhas desses bichos de muitas patas. Eu não vou pensar muito a respeito disso, que começa a me dar assim um nojinho. Vamos lá. Beijo, gente, chat. Voltamos em instantes para mais notícias.